Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem, antes de se ausentar para longe, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. E deu a uns 5 talentos, a outros 2, a um, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu imediatamente. O que tinha recebido 5 talentos foi e negociou com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só, indo, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, voltou o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu entregastes-me 5 talentos, eis outros 5, mais daqueles que eu lucrei. Seu senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel nas poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo do teu senhor. Apresentou-se também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu entregaste-me 2 talentos, eis que lucrei outros 2. O senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel, já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo do teu senhor. Pode sentar-se. A epístola está tomada do livro da sabedoria. Eis o grande sacerdote que durante a sua vida agradou o Senhor e foi encontrado justo no tempo da ira, tornou-se a ele a reconciliação dos homens. Não foi encontrado outro semelhante a ele, no cumprimento da lei do Senhor dos céus. Por isso jurou o Senhor que havia de glorificar em sua descendência. Distinguiu-o com a bênção de todas as nações e ratificou a sua aliança sobre a sua cabeça. Lembrou-se dele em suas bênçãos e usou de misericórdia para com ele. E encontrou graça aos olhos do Senhor. Glorificou-o diante dos reis e deu-lhe uma coroa de glória. Fez com ele uma aliança eterna e deu-lhe um grande sacerdócio. E tornou-o feliz em sua glória para exercer as funções do sacerdócio, louvar o nome de Deus e oferecer um incenso de perfume agradável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes que nada, eu gostaria de dar uns avisos práticos. Amanhã de manhã, a minha ideia é partir para o estado do Rio de Janeiro o antes possível. Eu poderia distribuir a Santa Comunhão para aqueles que quiserem, podemos combinar um horário, mas a missa mesmo eu estarei rezando na parte da tarde em Volta Redonda. E por questões de maior comodidade na pista, eu gostaria de viajar antes do almoço, que a Serra do Piquete é menos provável que haja chuvas, etc. Também no próximo mês eu estarei atendendo os senhores, as datas foram marcadas já e publicadas. Se eu não me engano, no dia 13, depois no sábado, dia 15, domingo, dia 16. A missa do domingo, dia 16, seria na parte da manhã, para que eu possa celebrar outra missa na parte da tarde em outro lugar. E se eu lembrar do outro, eu digo. Mas, pois, gostaria de ler para os senhores um resumo da vida do santo de hoje, esclarecendo que esse texto é o que todos os sacerdotes têm que rezar no dia de hoje. Os senhores alguma vez escutaram falar do que é o ofício divino, o que é o breviário romano? O breviário romano é um compilado de orações, cânticos dos salmos, leituras. E todos os dias dos santos nós temos um pequeno resumo da história do santo. Algumas vezes eu trago a história, porque às vezes é um santo um pouco conhecido, como o santo de hoje, o Santo André Concinos. Vamos lá. Santo André nasceu em Florença, da nobre família de Corsini. Seu nascimento foi uma
resposta especial à oração, os seus pais o consagraram à Santíssima Virgem. Deus mostrou, antes mesmo do seu nascimento, o que ele viria a ser. Enquanto a sua mãe estava grávida, sonhou que havia dado à luz um lobo, que correu para a igreja carmelita e se transformou em um cordeiro assim que chegou no pórtico. O menino foi educado na piedade e no aprendizado de acordo com a sua posição, mas se desviou para caminhos ruins. Por isso, sua mãe o repreendia com frequência. No entanto, soube que os seus pais o haviam prometido à Virgem Maria, a Mãe de Deus, e o amor lhe tocou o coração, e a visão da sua mãe o comoveu, e ele entrou na ordem carmelita. Nesse lugar, o demônio o exercitou com muitas e diversas tentações, mas não conseguiu demovê-lo da sua determinação de professar como frade. Logo, depois, foi enviado a Paris, onde concluiu seus estudos na universidade e obteve o seu diploma. Em seguida, retornou ao seu país e foi encarregado das casas da sua ordem na Toscana. Como o bispo de Fonciel havia morrido, a igreja daquele lugar escolheu a André Corsini como seu sucessor. Ele se considerava totalmente indigno desse cargo e por muito tempo permaneceu escondido e desconhecido, até que foi traído pela voz de uma criança que falava maravilhosamente e foi encontrado fora da cidade. Então, para não parecer que estava resistindo à vontade de Deus, ele assumiu o bispado. Sendo dignificado com esse cargo, ele se dedicou a um exercício mais perfeito da virtude da humildade, da qual já era praticamente diligente. Foi eminente na vigilância sobre o rebanho que lhe foi confiado, unindo a isso grande ternura e liberdade para com os pobres. Ele permanecia constantemente em oração e vigilância. Assim foi tão adornado com essas e muitas outras virtudes, e até mesmo com o dom da profecia, que a fama da sua vida santa estava na boca de todos os homens. O Papa Urbano V, movido pela fama da sua conversa piedosa, enviou-o como seu legado para acalmar os distúrbios de Bolonha. Ele suportou muito no cumprimento desse dever, acalmando com grande sabedoria as paixões iradas dos cidadãos que haviam entrado na guerra civil, e quando a paz foi restaurada, ele voltou para casa. Pouco tempo depois, recebeu da Santíssima Virgem o aviso de que a sua morte se aproximava, e desgastado do seu trabalho incessante e pelo rigor das suas mortificações voluntárias, passou para o reino dos céus no dia 6 de janeiro, no ano do nosso Senhor, 1373, aos 71 anos de idade. Seu nome tornou-se ilustre por muitos e grandes milagres, e Urbano VIII o inscreveu no número dos santos. Seu corpo repousa em Florença, na igreja de sua ordem, e é visto com grande reverência pelos cristãos, para os quais, mesmo nos dias de hoje, ele mais de uma vez se mostrou um protetor. Essa é a pequena, resumida história do santo de hoje, e eu me lembrei qual era o terceiro aviso. Sempre que eu confesso as pessoas antes da missa, a penitência eu coloco também a mesma missa. É a missa e algumas orações. E eu gosto de esclarecer que não precisa terminar a penitência para que possas comungar. Tive um inconveniente no último domingo, um menininho pensou que tinha que terminar a missa primeiro para cumprir então a penitência e depois comungar. Não. Oferecer a missa, em primeiro lugar, é estar presente e oferecer aquela missa, pelo menos mentalmente, pela remissão dos pecados, mas obviamente podem comungar na missa, pagando a penitência com a mesma missa. E voltando à vida de Santo André, vejam que detalhe tão interessante na vida de Santo André, como Nossa Senhora mostra para a mãe, daquele menino, qual seria a sua história. Nasceria como um lobo, depois se tornaria um cordeiro, que serve de grande consolo para as mães ou qualquer parente de pessoas que veem que os seus seres queridos estão desviados
Porém, se Nossa Senhora entra no ofício de mãe, se Nossa Senhora recebe aquela alma como consagrada, Nossa Senhora cuidará daquela alma. Os pais de Santo André consagraram a criança apenas que ele nasceu. Foi fruto de muita oração. E mesmo depois de um tempo de dissolução, ele se converte e torna-se um grande bispo. Não somente um frade, senão que ele entra num convento para pagar pelos seus pecados e paga tão sobreabundantemente que ele é escolhido para ser um bispo de uma grande cidade. Então veja só como Nossa Senhora cuida das coisas. Esse é o meu primeiro sermão aqui na missão de Itajubá. Eu gostaria que fosse essa a temática, Nossa Senhora, porque aqui no nosso Brasil, por mais que haja muita devoção a Nossa Senhora, tem muito protestante. E nós, como verdadeiros filhos, devemos saber defender a nossa mãe. Vejam só o que ela faz pelos seus filhos. Converte de lobo em cordeiro, de um pecador dissoluto a um frade penitente, a um bispo da igreja. Então nós devemos saber defender a nossa mãe. Vamos lá. A nossa mãe terrenal, que dentro das coisas naturais é o mais sagrado que nós temos. Nós defendemos, ou devemos defender, a unhas e dentes, quanto mais a mãe celeste. Lembre-se, toda a excelência que provém da Santíssima Virgem Maria nasce do feito colossal de que Nossa Senhora é mãe de Deus. Nossa Senhora é mãe de Deus. E aí os protestantes dão aquele grito no céu dizendo: como pode ser que uma criatura seja mãe do Criador? Ele mesmo quis assim? Vejam como é a natureza das coisas. Quando nasce alguém, nós não dizemos nasceu uma natureza humana. Não, nós dizemos nasceu uma pessoa. Quem é essa pessoa que nasceu de Nossa Senhora? Nós sabemos, pela revelação, que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro. Não lhe falta nada como Deus, assim como não lhe falta nada como homem. Tudo que corresponde à complexão de um homem, alma e corpo tem nosso Senhor. É verdade, Nossa Senhora não poderia agregar algo à divindade, mas ela concedeu ao mundo a humanidade que é unir-se à divindade na pessoa do Verbo. Eu sei que são expressões, às vezes, abstratas, porém, é a mais pura realidade. Quem é Jesus Cristo? Qual é a sua natureza? Humana e divina. Qual mãe é mãe só de uma parte de uma pessoa? Não nos entra na cabeça, é ilógico pensar assim. Então, dizer nosso Senhor é filho de Maria, quer dizer que aquela pessoa é filha daquela mulher. E quem é essa pessoa? É uma pessoa divina. É Deus nosso Senhor. Então, desse princípio nasce toda a grandeza de Nossa Senhora. Alguma vez, os senhores devem ter escutado falar que Nossa Senhora excede em grau de graça e glória a todos os santos e todos os anjos considerados conjuntamente. Correto que alguma vez escutaram isso? Por quê? Por que tão grande? A explicação é fácil. Nós estamos por cima dos seres irracionais. Isso é fácil de entender. Uma criança de 10 anos pode fechar a porteira de um curral e 1000 cavalos podem ficar sem tomar água porque eles não têm razão para abrir a porteira. Então, os objetos da criação têm os seus níveis. O ser mais perfeito que Deus criou, fora os anjos, é o homem, que participa da graça, participa da ordem da graça e da glória. Deus nosso Senhor, ao elevar as nossas almas à ordem sobrenatural, nos concede a graça santificante, que nos faz filhos de Deus e herdeiros dos céus. E essa graça, como nos faz filhos de Deus e herdeiros dos céus, nos leva à glória. Então nós não permanecemos somente naquela ordem dos seres racionais, isso sim enquanto natureza, mas enquanto a sobrenatureza, nós participamos da graça e da glória. E assim, absolutamente todos os santos. Porém, Nossa Senhora participa de um grau a mais.
Nossa Senhora concedeu de si mesma, com um ato voluntário seu, a presença do nosso Redentor. Nossa Senhora, por livre e espontânea vontade de Deus, mas Nossa Senhora, dizendo o seu fiat, faça-se em mim segundo a sua palavra, nos concede o Redentor. Então ela está por cima do mero estado de graça, porque a mesma fonte da graça nasce dela. Nossa Senhora não é Deus. Seria uma ofensa grandíssima chegar perto de dizer isso. Isso seria, para ela, até mesmo uma blasfêmia. Mas, depois de Deus, vem Nossa Senhora por natureza. Nossa Senhora está por cima de todos os demais. Por isso ela excede em graça e em glória absolutamente todos os santos e todos os anjos juntos. Porque qual santo pode dizer: Jesus Cristo é meu Filho natural? Qual anjo pode dizer que aquela pessoa é sangue do meu sangue e carne da minha carne? Somente uma. Por isso ela está por cima de todos. E por isso ela é tão grande. E tendo uma mãe tão boa, nós devemos ser bons filhos e defender a Nossa Senhora com caridade, com mansidão, porém com firmeza. Muitas vezes os ataques são muito burros, feios, descorteses. Então, sejamos bons filhos e bons defensores dessa boa mãe que tão bem nos está. Logo da missa, para manter o costume, vamos fazer uma catequese onde esclareceremos as dúvidas que tiverem e podem dizer. O Padre, dentro dos seus limites, responderá. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Pai, Filho e Espírito.